Amém, igreja? Se essas palmas foram para mim, como diz o evangelista Leonardo, tá ótimo, mas para Jesus tá pouco. Pode aplaudir mais, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, né? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Então, já estamos orados, o pastor Denilson já orou. Eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Imagina de vários justos juntos. E nós vamos abrir a Bíblia hoje, né? É tempo de levantar-se e edificar. E os irmãos me convidaram na quinta-feira passada, né? Eu pedi a Deus uma palavra, Deus rapidamente me deu a palavra. E como sempre, né? A palavra primeiro ela vem de encontro à vida da gente, trabalha na gente e depois passa pela gente e vai para as pessoas, que é assim que Deus trabalha. E sem demora, vamos abrir a Bíblia aqui em Marcos, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, e depois nós vamos abrir lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vamos dar uma passeada no capítulo 21 de João. Amém? O Evangelho de Marcos é depois do livro de Mateus, facinho aí. Vamos lá. No versículo 7, Jesus falando: agora, ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, repite comigo, e a Pedro, amém, que ele está seguindo diante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. E agora no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 3 e vamos manter a Bíblia aberta, que depois a gente vai ler mais um pouquinho. Amém? Fala assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Vamos até aí, depois a gente vai ler a outra parte. Então, o que acontece? Todos nós sabemos da história de Pedro com Jesus, né? Pedro era aquele discípulo sanguíneo, tinha um temperamento assim bem inconstante, mas Pedro teve um momento que ele falou com Jesus que ele jamais o negaria. E Jesus falou com ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O que aconteceu? Pedro negou Jesus. E Pedro, naquele momento que o galo cantou, ele se entristeceu demais. A tristeza encheu o coração de Pedro. E Jesus, ele olhou para ele naquele momento, e Jesus morreu, e Pedro ficou se sentindo, eu fico me colocando no lugar de Pedro. Ele andou com Jesus 3 anos, experimentou os milagres de Jesus de perto. Pedro, ele foi chamado pessoalmente por Jesus para andar com ele. Jesus tirou ele da vida comum que ele andava. Ele era um pescador de peixes, e Jesus falou com ele que a partir daquele momento ele seria um pescador de almas. E Pedro andou com Jesus, e mesmo assim, como ser humano falho que ele era, como nós também somos, ele falhou, ele negou Jesus. E por que eu li lá em Marcos 16, 7? Naquela passagem também ali, Jesus já havia ressuscitado. Só que Jesus não se esqueceu de Pedro. Jesus, ele falou: ide aos discípulos e a Pedro. Ele frisou o nome de Pedro. E a Pedro. Fala com ele que eu vou adiante de vós para a Galileia. E a primeira coisa que eu quero, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: as falhas de Pedro não fizeram Jesus esquecer dele. As falhas de Pedro não deixaram, não
puderam fazer com que Jesus se esquecesse do propósito que ele tinha para ele. As falhas de Pedro não fizeram com que Jesus desistisse dele. Jesus, pelo contrário, frisou bem o nome dele. E a Pedro, fala com todo mundo, e com Pedro, que eu vou adiante de vós para a Galileia. O que acontece? Jesus, então, aqui nessa passagem de João, Pedro estava, eu vejo assim, quando a gente lê assim, nas entrelinhas, eu fico imaginando Pedro ali muito triste, junto ao mar ali, né? Ele queria voltar para a vida comum dele. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, não tem como a gente voltar para a nossa vida comum depois de andar com Jesus. Não tem como a gente voltar à nossa vida cotidiana comum depois da gente andar com Jesus. Jesus já havia chamado ele para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Mas Pedro estava tão entristecido com aquela falha, se sentindo tão incapaz. Talvez Pedro estivesse até em depressão, não sei, não sou psicóloga. Mas o que Pedro não podia jamais era voltar a ser o que Pedro era antes. Porque não tem como a gente voltar a ser o que era antes depois da gente andar com Jesus. Tem uma canção que fala: quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Pedro estava triste com ele mesmo e talvez Pedro pensasse que não tinha mais jeito para ele, que talvez Jesus tivesse desistido do propósito e do chamado que ele tinha para a vida dele. Mas Jesus deixa bem claro que ele não havia esquecido. E ele queria voltar a pescar. Ele queria voltar a praticar as velhas coisas. Ele queria voltar a viver ali da pescaria. Mas Jesus tinha um propósito muito maior para ele. E o que o Espírito Santo traz ao meu coração, não importa o que você esteja vivendo nessa noite. E não importa o que eu esteja vivendo nessa noite, Jesus jamais vai desistir daquilo que ele tem para mim. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pedro, ele estava abatido, ele estava triste, ele falou: eu vou pescar, e os outros ainda foram com ele. Mas Jesus, quando a gente vai ler aqui um pouco mais para frente, Pedro é restaurado por Jesus, que está aqui no 21, no 15 em diante, fala assim: assim, após tomarem de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Tem Bíblia que fala: apacenta as minhas ovelhas. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro ele já tinha desistido de tudo. Mas Jesus chamou Pedro e falou, e restaurou a vida dele. E falou com ele: você me ama? E eu já, algum tempo atrás, quando eu estava lendo essa passagem, achei interessante que Pedro negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Talvez Pedro, naquela terceira vez, ele tenha se lembrado: nossa, eu neguei o Senhor 3 vezes, e 3 vezes o Senhor está perguntando se eu o amo. E aí, Pedro, ele estava ali muito abatido, e Jesus falou, era a mesma coisa que Jesus está falando assim: se você me ama, cumpre o seu chamado. Se você me ama, levanta dessa tristeza que você se encontra. Se você me ama, levanta desse abatimento espiritual que você se encontra hoje. Se você me ama, esquece essa luta que você tem passado e olhe para o seu chamado. E olhe para o que eu tenho para você. E olha para o que eu tenho preparado para você. E olha para o que eu tenho separado para você fazer na minha obra. Se você me ama, para de olhar as perseguições que você tem enfrentado. Para de olhar as lutas que você tem passado. Para de olhar as dificuldades que você tem passado. Eu quero dizer para você, se você ama Jesus, você vai passar por lutas sim. E às vezes você vai se decepcionar com você mesmo. Mas Jesus não vai desistir do ser. Jesus não vai desistir de você. Jesus não vai desistir do seu chamado. Porque foi Ele que te
escolheu dentro do ventre da sua mãe. E o que Ele tem para você, ninguém pode fazer, é você. Talvez você esteja abatido aqui nessa noite, como eu acredito que Pedro estava. Talvez você esteja entristecido com os seus pecados. Talvez a luta tenha sido tão grande na sua vida nos últimos tempos, que você não tem suportado. E a Bruna foi ali atrás, e eu falei, meu Deus, como que pode, Deus? Ela falou, o diabo quer te parar. Eu falei, Senhor, é justamente isso que eu vou falar. Que muitas das vezes as lutas, elas vêm para nos parar mesmo. E o diabo, ele potencializa as lutas que nós passamos. Ele potencializa os medos. Ele tem o poder de potencializar as nossas emoções e as situações que nós enfrentamos, às vezes parecem ser muito maiores do que na verdade elas são. Ele usa isso. Mas eu quero dizer para você que o seu Deus, que o meu Deus, ele é muito maior do que tudo que você tem passado. Levanta de onde você está. Levanta desse abatimento que você encontra. Levanta dessa tristeza que você está. Porque Jesus, ele vai te restaurar nessa noite. Jesus, ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar o seu ministério. Ele não quer que você fique aí sentado com dó de você mesmo, sentindo pena, autopiedade, autocomiseração. Ele quer que você levanta e vai pregar o evangelho. Vai ganhar as almas. Tem muita gente lá fora. Tem muita gente lá fora precisando de ser evangelizado. Muita gente lá fora precisando de ouvir falar do amor de Jesus. E Jesus conta com você. Jesus não te chamou de onde você estava para você ficar prostrado novamente. Se levanta nessa noite. Se levanta nessa noite. Porque Jesus está dizendo para você, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuide daquilo que eu estou pedindo para você cuidar. Que é muito fácil a gente abrir a boca e falar, Jesus, eu te amo. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, vem as tribulações, muitas vezes nós queremos deixar tudo para trás. Nós queremos abandonar, nós queremos, né, como diz, chutar o pau da barraca. Nós queremos abandonar o barco. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, Jesus, ele tem poder para te levantar novamente. Você que está aqui nessa noite abatido, triste, entristecido, você não tem entendido por que você tem passado por tantas lutas, eu quero dizer, Ele é seu Pai. Ele é seu Pai, Ele sabe até onde você pode suportar todas as dificuldades. E na hora certa, que é hoje, Ele vai te levantar novamente. Aquilo que Ele tem para você não está esquecido no coração dEle. Aquilo que Ele tem, o seu chamado, o seu ministério, não está esquecido no coração de Jesus, por mais que nós sejamos falhos. Muitas vezes as coisas vêm para nos fazer parar mesmo. Como que eu vou subir naquele altar e vou falar que Jesus restaura se eu mesmo estou precisando de ser restaurada? Como que eu vou subir naquele altar e falar que Jesus é a alegria se meu coração se encontra tão entristecido? Como que eu vou subir naquele altar e dizer para as pessoas não ficarem ansiosas se eu mesmo tenho deixado a ansiedade tomar conta do meu coração? Como que eu vou subir naquele altar e falar, confia no Senhor, se muitas das vezes eu tenho deixado o desespero encher a minha vida? Mas eu quero dizer para você que apesar disso tudo, Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu daquilo que Ele tem para você. Apacenta as ovelhas de Jesus. Faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Levanta nessa noite. É tempo de você levar a palavra. É tempo de você pregar o evangelho. É tempo de você restaurar vidas. Deixar Deus nisso não vai depender da condição que você está. Porque não é sobre você. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. É nas nossas dificuldades. Não é sobre você, a sua capacidade. Eu estava falando isso com, não sei, com alguém essa semana, não lembro. Eu falei, se a gente for esperar, está tudo bem. Acho que foi com uma amiga minha. Se a gente for esperar, a nossa saúde está perfeita. As nossas finanças estarem todas em dia. A nossa família está uma bênção. O nosso lar está parecendo um pedacinho do céu. Para a gente poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se a gente for esperar, a gente estar bem espiritualmente, e a gente orando, quase tocando o céu, e o céu descendo mesmo, e falando em línguas estranhas, para poder fazer a vontade de Deus, muitas das vezes nós não vamos fazer. Porque o grande desafio do Evangelho é a gente seguir crendo quando a gente não está vendo. É a gente seguir obedecendo quando a gente não está vendo resultado. O grande desafio do Evangelho é a gente continuar sem ouvir, sem sentir e sem perceber nada. Mas você sabe quem você tem crido, porque a fé não é o que nós vemos, a fé não é o que nós sentimos, a fé é o que nós cremos. A fé é o que nós recebemos, a fé é o que nós não vemos, mas que nós esperamos. Pedro estava assim tão abatido.
tão abatido, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi ao encontro dele, porque ele era importante para Jesus. Talvez você está aqui nessa noite tão abatido, e você já desistiu de tantas coisas, porque você falou: Soraya, eu também já me senti assim, eu estou cansada, eu não estou aguentando mais. É tanta luta, parece que quanto mais eu oro, mais luta aparece, e aí tem hora que as lutas parece que vem tudo. E hoje eu estava lendo uma coisa tão interessante, de manhã no meu devocional, né? E eu gosto daquela passagem da transfiguração, e está sempre vindo para mim no meu devocional. E aqueles discípulos estavam ali com Jesus, inclusive Pedro, estava no alto da montanha com Jesus. Eles viram Jesus ser transfigurados e ficaram cheios de alegria, cheios de temor. Mas quando eles desceram do monte com Jesus, logo um homem veio ao encontro de Jesus, pediu Jesus para curar a filha dele que estava endemoniada. Eles temeram aquele demônio. Eles não puderam expulsar, porque eles estavam no vale. Mas sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje de manhã? O Deus da montanha é também o Deus do vale. O Deus que está conosco quando está tudo bem nas nossas vidas. O Deus que está conosco quando nossas finanças estão bem. O Deus que está conosco quando a nossa saúde está em dia. O Deus está conosco quando a nossa família também está muito bem. Quando todos os nossos planos estão dando certo. É o mesmo Deus que está conosco quando tudo parece dar errado. Ele é o Deus da montanha, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele não muda, quem muda somos nós. E muitas das vezes, tudo isso vem para te paralisar, igreja. Vem para te parar. Vem para parar você. Mas Jesus não te chamou para você ficar parado, não. Jesus não te chamou para você voltar para a sua vida cotidiana, que você vivia antes de andar com Ele. É tempo de você se levantar nessa noite. É tempo de você levantar espiritualmente nessa noite e saber que por pior que sejam as situações, as circunstâncias que você esteja vivendo, Deus está no controle de cada uma delas. E Ele te chama para servir do jeito que você está. Assim mesmo. Quebrado, moído, entristecido, esmagado pelos problemas, esmagado pelas dificuldades. Talvez você nem queria estar aqui nessa noite. Você veio aqui porque Ele te chamou aqui para te ouvir, para você ouvir essa palavra. Como Ele falou com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. A pastora Ângela e eu, nós estamos fazendo um trabalho de culto nos lares. Está sendo uma bênção. Quantas pessoas precisando de ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas presas em cadeias? Quantas pessoas presas pelas garras de Satanás? E muitas das vezes nós estamos prostrados porque nós temos problemas demais. Quantas pessoas ali aprisionadas? Quantas pessoas ali entristecidas, talvez com tantas dificuldades, mas nós estamos parados dentro dos nossos próprios problemas, olhando para o nosso próprio umbigo, achando que nós não tem mais jeito, que Jesus já desistiu de nos usar. E eu quero dizer para você, no pior momento da sua vida, na hora que você está mais na dificuldade, mais na luta, é o momento que Jesus mais Ele vai te usar. É o momento que mais Deus Ele vai te usar. É o momento que mais Deus Ele quer te usar para levantar vidas, porque não é você que vai fazer, é Ele. Mas Ele quer que você se disponha. Ele quer que você apenas estenda a sua mão, que Ele vai te levantar nessa noite. Eu fico imaginando, depois desse encontro que Pedro teve com Jesus aqui, depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Jesus ter morrido, passado pela morte, e Ele ter ressuscitado, depois desse encontro que Jesus teve com Pedro aqui, até a sombra de Pedro curava por onde ele passava. Até a sombra dele curava, sabe? Porque ele entendeu que não era sobre ele. Que a graça de Jesus, ela nos basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele entendeu a quem ele estava servindo. E talvez hoje você está precisando de entender isso. De entender isso que Jesus, Ele te chama. Ele te chama para cumprir aquilo que Ele te chamou lá atrás. Você lembra quando você se converteu? Quando você se entregou sua vida a Jesus, aquilo que Ele te chamou, te separou para fazer, Ele está te chamando novamente porque você parou, porque você deixou tudo no meio do caminho, porque você abandonou, porque você desistiu, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu, Ele ainda quer te usar.
Ele ainda quer te usar. Pedro continuou errando, continuou assim. Lá na frente, Pedro teve uma briga com Paulo, porque no livro de Atos, nós vemos que Pedro, ele estava meio assim, quando os judeus estavam perto, ele fazia tudo igual aos judeus, mas quando os judeus não estavam perto, ele pregava para os gentios, mas quando os judeus estavam perto, ele, tipo assim, não dava nem atenção para os gentios. Ele continuou falhando, porque ele era um ser humano, mas ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Ele não desistiu. Depois desse encontro com Jesus, Pedro foi restaurado. E eu quero dizer para você, você que veio aqui nessa noite com o coração tão abatido, desanimado, eu vou entregar tudo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não quero mais servir a Deus. Eu quero dizer para você, Jesus está te chamando de volta. Jesus está te chamando de volta nessa noite. Faça essa entrega para Ele nessa noite. Entregue a sua vida para Ele. Fala, Senhor, me perdoa. Porque até aqui, eu estava desanimado. Até aqui, Senhor, eu não confiei no seu amor. Até aqui, Senhor, eu esqueci de tudo que o Senhor fez por mim, de onde o Senhor me tirou, de como o Senhor tem cuidado da minha vida. E eu caí, eu me prostrei, eu desanimei. Ô Senhor, eu me esqueci que eu tenho um chamado, e que quem tem chamado, quem lança a mão do arado, ele não pode olhar para trás. Ô Senhor, eu me esqueci que o Senhor me chamou para te servir, e quem toma a sua cruz deve negar a si mesmo. Ô Senhor, o Senhor me perdoa porque eu me esqueci que aquele que olha para trás, ele não é digno de ti, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero que o Senhor me levante nessa noite. Eu quero que o Senhor me restaure nessa noite. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração o desejo de fazer a sua vontade novamente. Eu quero, Senhor, dizer para o Senhor que essa tristeza ela não vai me matar, porque o Senhor vai me levantar. E é tempo de eu me levantar e edificar nessa noite. Ó Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu esqueci do quanto o Senhor é bom. No momento, Senhor, eu parei de olhar para o Senhor e comecei a olhar para mim mesmo, olhar para as minhas dificuldades, para as minhas tristezas, para os meus problemas. Eu comecei a olhar para tantas coisas, Senhor, e eu me esqueci de quanto é maravilhoso estar na sua presença, fazendo a sua vontade. Quão é bom saber que o Senhor está no controle absoluto da minha vida. Porque Ele está, igreja. Ele está no controle da sua vida. Ele não se esqueceu. Talvez a Bíblia fala que até a sua mãe, ela pode se esquecer de você. Mas Jesus, Ele não esquece daquilo que Ele tem para você. Jesus, Ele não esquece do chamado e do ministério que Ele tem para a sua vida. Ele não se esqueceu. E você falhou. Mas a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Toma sua cruz novamente, igreja. Não olha para trás. Toma sua cruz novamente. Essa cruz que você está carregando, você não está sozinho, Jesus, Ele está com você. Eu estava orando isso a Deus esses dias, não sei se foi ontem, hoje, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou, porque a sua palavra diz que o Senhor jamais me deixaria, jamais me desampararia. Nós temos que crer, apesar de não ver. Eu estava orando ao Senhor, porque o Senhor sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Às vezes as pessoas veem a gente sorrindo e não sabem o que a gente tem passado. E eu falei, Deus, e na hora da luta parece que o céu fica de chumbo, a gente não consegue sentir a presença de Deus, porque provação é assim mesmo. Mas é porque a fé é aquilo que a gente não vê mesmo. E há recompensa para a sua fé. Deus não quer que você volte para a sua vida comum, de ir para o trabalho, mesmo que você não esteja vivendo na prática de muitos pecados. Ele não quer que você abandone a sua cruz. Ele não quer que você despreze a sua cruz. Ele não quer que você olhe para trás. Porque aquele que olha para trás não é digno dele. Não é digno dele. Aquele que lança a mão do arado tem que olhar para frente. Tem que olhar para o alvo que é Cristo. A Bíblia diz assim, fala assim, não creio que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Nós não alcançamos ainda porque nós estamos aqui. Mas um dia nós vamos alcançar. Prossiga para o alvo, não olhe para trás. Não olhe para os lados, olhe para Jesus, porque Ele quer te restaurar nessa noite. Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer que você saia daqui disposto a andar com Ele, a fazer a vontade dEle, a cumprir aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Você que está prostrado nessa noite, desanimado, entristecido, cabisbaixo, saiba que tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Essa luta, ela não veio para te matar. Ela não veio para te destruir. Essa dificuldade, ela não veio para te paralisar. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu fico pensando assim, que na hora da provação, é tão difícil, porque a gente às vezes reclama, a gente murmura, mas Deus quer que a gente seja aprovado. Ninguém é aprovado sem prova. Ninguém é aprovado sem passar pela prova. Então deixa Jesus te levantar nessa noite. Deixa Jesus, Ele te restaurar nessa noite. Porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você volte atrás. Eu vou levantar, vou para o meu trabalho, depois eu vou voltar para a minha casa, vou cuidar das minhas coisas, cuidar da minha família, sentar, vou ver uma Netflix, mexer no Instagram, mexer no WhatsApp. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de chamado, eu não quero mais saber de mais nada. Eu não vou pecar, não vou me envolver com o mundo novamente, mas eu quero viver minha vida comum. Eu quero dizer para você que não tem como você viver uma vida comum depois que você andou com Jesus. Não tem como. Pedro também queria, vou voltar a pescar. Jesus já tinha tirado ele dali. Jesus já tinha tirado ele dali. E Pedro, ele era uma pessoa influente. O Espírito Santo de Deus também me falava isso, sabe? E muitas das vezes as decisões que nós tomamos não vão afetar só a nós. Pedro, ele estava ali com alguns discípulos e ele falou, vou pescar os outros discípulos, nós vamos com você também, porque ele era um líder natural. Ele era uma pessoa influente ali no meio dos outros discípulos. Ele era uma pessoa querida, carismática. E às vezes nós pensamos que vamos tomar decisões e aquilo ali vai afetar só a nós, não vai afetar outras pessoas também. O meio que você vive, a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu casamento, tudo que você decidir vai afetar também. Vai afetar também. Porque você, Jesus te chamou para liderar. Jesus te chamou para ser influência, para ser sal da terra e luz do mundo. É assim. E se você tomar decisões erradas, muitas pessoas vão ir atrás de você. E a responsabilidade vai ser sua. Então nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós temos tomado na hora da nossa luta, na hora da nossa dificuldade. Porque as consequências vão vir. Mas no caso de Pedro, Jesus olhou para o coração dele, eu creio que Jesus viu ali uma tristeza e Jesus estava dando para ele uma segunda chance. Falar, olha, você errou sim, mas eu estou aqui te perdoando, te restaurando, te levantando novamente, porque as ovelhas que eram para você ganhar, porque lá atrás Jesus tinha chamado ele para ser ganhador de homens, pescador de homens, ainda estavam esperando. Aquilo que Deus tem para você, está esperando você se posicionar para você fazer. Para de ficar sentindo dó de você mesmo. Para de ter esse sentimento de autopiedade. Isso não vai fazer bem nem para você, nem para quem está perto de você. Mas Jesus, Ele sabe o porquê de todas as coisas. E Ele quer te levantar nessa noite novamente. Ele quer te levantar nessa noite. Porque você é único para o Senhor. Deus não trata com multidões. Deus nos trata um a um. Nós somos individuais para Deus. Nós não somos uma massa de 1 milhão de gente. E Jesus fala, estou dizendo, não. Nós somos individuais para Deus. Cuidado com o que você também tem passado para as pessoas que estão perto de você. As suas decisões vão afetar a sua família, vão afetar os seus amigos. Talvez lá no passado, quando você estava muito crente, as pessoas olhavam para você e admiravam e falavam, nó, aquela ali, a Bruna, nossa, chega, põe o respeito, ninguém, nossa. Aí, de repente, né, Bruna, está repreendida em nome de Jesus. A Bruna dá uma desanimada.
Aí todo mundo que via a Bruna assim pregando, falando do amor de Deus e influenciando vidas, ganhando almas, começa a ver a Bruna prostrada, não, às vezes nem fazendo coisa errada, mas só prostrada, cabisbaixa, triste, e nem falando mais de Jesus. Aí começa, uai, mas o que aconteceu com a Bruna? Tá vendo? Não vale a pena servir o Deus que a Bruna serve, olha como é que ela está. Está repreendido isso na sua vida, viu, Bruna? É só um exemplo, porque você é uma bênção. Então, tome que tomar muito cuidado, porque nós temos responsabilidades. Jesus te chamou para ser sal da terra, luz do mundo. E não se acende uma candeia e se coloca debaixo do colchão. Se coloca no alto para que venha iluminar a muitos. Vós sois a candeia do mundo. Nós somos os sacerdotes de Jesus aqui na terra. Temos que pregar o evangelho. Independente de como nós estamos. Da situação emocional que nós estamos, da situação física que nós estamos, da situação financeira que nós estamos, fomos chamados para pregar o evangelho. Fomos chamados para uma missão. E a Bíblia fala que ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. Ai de nós se nós não apacentarmos as ovelhas de Jesus. Ai de mim, ai de você, se você quiser parar e lançar a mão do arado e olhar para trás. Lá atrás, no passado, não é o seu lugar mais. Lá não te cabe mais. Não te cabe mais. Lá não te cabe mais. Lá naquele barquinho não cabia Pedro mais. Porque Pedro tinha experimentado da graça, do amor, do poder de Deus. Naquele barquinho não cabia Pedro mais. No seu passado não te cabe mais. Jesus te chamou para andar para frente. Jesus te chamou para prosseguir para o alvo. Jesus te chamou para levantar e edificar vidas. Jesus te chamou para levantar e edificar pessoas. Tem gente precisando de ouvir a sua voz, falando do amor de Deus. Tem gente precisando de ouvir você testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém, igreja? É tempo de levantar e edificar. Não é tempo de ficar prostrado mais. Não é tempo mais de ficar prostrado. Jesus é maravilhoso. E Ele te ama. Ele te chama novamente. E eu gostaria de... A Thalita, ela vai dançar uma música aqui que Deus colocou no meu coração. E ela vai dançar. Eu gostaria que você meditasse. É uma música conhecida, eu creio que todo mundo aqui já conhece. Mas eu gostaria que você meditasse nessa letra dessa música e depois nós vamos fazer a oração. Amém?